Graças a paz, igreja. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos dar cumprimentar o irmão que está do seu lado, se não cumprimentou ainda. Fala para ele, seja bem-vindo. Fala para ele, você já é de casa. Amém. Fica à vontade, pode cumprimentar, pergunta se está tudo bem. Aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. Nós louvamos a Ele por isso. Nós estamos com alguns visitantes aqui hoje, né? Thaísa, Carol, que o Senhor já nos conectou ali em The Field, né? Conheci e quer dizer que seja bem-vindo, Deus abençoe vocês. Tem mais algum visitante aqui? Que está nos visitando? O Marco, eu já conheço o Marco. Seja bem-vindo, Marco, Deus te abençoe. Amém? Sinta-se em casa. Eu quero pedir vocês que fechassem os olhos, queria orar. Amém? Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, somos gratos a Ti, Jesus, por estarmos aqui nessa noite. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem liberado em nosso meio. Se não fosse o Senhor, Deus, o que seria de nós? Por isso nós te rendemos graça, nós te rendemos louvor. Obrigado, Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez em adoração ao Senhor. Coloca a minha vida à Tua disposição, Espírito Santo, para que Tu conduza da mesma forma que tudo aqui está sendo conduzido pelo Senhor. Tu és a pessoa literalmente mais importante desse lugar. E nós te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra para quem esteve aqui alguns domingos atrás. Nós temos falado aqui sobre os dons. E nós já falamos aqui sobre os dons ministeriais, que são 5, e esses dons, que é quem estava aqui, a gente falou sobre o apóstolo, o profeta, se eu esquecer me lembrem, o apóstolo, o profeta, o pastor, o mestre e o evangelista. E um outro domingo a gente falou sobre o dom de cura, que são os dons que Deus libera sobre o teu povo. E dom, ele é diferente de talento. Amém? O dom, ele é a capacitação que Deus dá para a edificação do corpo de Cristo. É um dom, é um presente de Deus. Eu sei que conforme essas mensagens, algumas pessoas vão identificando aquilo que carrega. Todos nós temos algo que Deus liberou sobre nós. Amém? Todos nós temos. Domingo passado, a gente estava aqui com o pastor Rafael Conrado, esteve aqui com a gente. E no momento ali, algumas pessoas que já identificaram o dom de cura, veio aqui na frente orar. E isso é importante, porque nós precisamos ser úteis ou disponíveis nas mãos de Deus. E eu queria nessa noite falar sobre um dom, que é um dom muito lindo, que é um dom maravilhoso, que é o dom de servir. Amém? Queria falar sobre o dom de servir, porque o dom é diferente de talento. O talento é algo que a gente vai treinando, né? A gente vai treinando, a gente tem um talento, a gente vai treinando ele. O dom é uma capacitação de Deus na vida, nas nossas vidas. Então, não se preocupe se você tem um dom e não tem o outro. Eu queria pedir o Edi para colocar no telão aqui, por gentileza. O dom, ele... Não se preocupe se você tem um dom e não tem o outro. Tem pessoas que têm vários dons, né? A gente costuma dizer assim, não, fulano tem vários dons, mas tudo é para a glória de Deus, não é para que ninguém se glorie. Eu queria falar sobre o dom de servir, porque é um dom que acho não, irmãos, é um dom muito lindo, é um dom maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai sair daqui dessa noite com muita vontade de servir mais, com muita alegria em servir. E se você não tem esse dom, a gente vai falar assim, Jesus, derrama esse dom na minha vida, porque se tem algo que a gente pode enxergar sobre o dom de servir, está na pessoa de Cristo Jesus.
Amém? Eu tenho certeza que Deus vai nos direcionar. Eu queria que a gente abrisse nossas Bíblias em Romanos capítulo 12, nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Romanos capítulo 12, verso 7 e verso 8. Romanos 12. Se você puder acessar a tua Bíblia. Nós estamos sem a Bíblia para colocar no telão hoje. Romanos 12, o versículo 7 e o versículo 8. O texto diz assim: se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que exerce liderança, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Em algumas traduções fala sobre servir. Quem tem o dom de servir, sirva com alegria. Amém? Eu queria, de uma forma bem clara, que eu quero sempre transmitir a mensagem de uma forma transparente, para que ninguém saia daqui com dúvida, mas saia daqui com entendimento. Porque o mais importante que nós precisamos viver em Deus é trazer o entendimento daquilo que nós vivemos. Porque é muito sério, sabe? Às vezes a gente não tem um entendimento e muitas das vezes a gente exerce as coisas sem saber o que está fazendo. Mas eu creio que em nome de Jesus, que Deus vai trazer entendimento. A Bíblia diz que nós nos perdemos por falta de conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento daquilo que nós estamos fazendo, a gente se perde. Se perde como, pastor? Muitas das vezes por falsas doutrinas, ou muitas das vezes por achar que não tem sentido daquilo que nós estamos vivendo. O dom de servir, ele é uma capacitação sobrenatural dada por Deus. E esse dom é ajudar as pessoas. É um dom de ajudar as pessoas. Então, é um dom que você exerce para ajudar as pessoas, para servir. E esse dom, ele está muito ligado à forma como eu exerço. Se eu exerço o servir com o intuito, muitas das vezes, de reconhecimento próprio, o meu coração está ligado em motivações erradas. Para que eu sirvo? Para reconhecimento? Ou eu sirvo para a glória de Deus? É como aquele texto que diz assim: o que a tua mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo. Por isso que existe hoje muitas frustrações, e a gente acompanha pessoas que se sentem às vezes decepcionadas por servir tanto e muitas das vezes não tem nenhum reconhecimento. Só que a questão é: para que eu sirvo? Para que eu faço? O fato de servir, ele é um dom tão maravilhoso, porque muito mais do que servir, é servir com alegria de estar servindo. Amém? Porque às vezes eu sirvo com motivações erradas. E o dom, ele é algo que é visível, é tão maravilhoso. Eu não vou falar nomes aqui, mas aqui na igreja tem pessoas que têm esse dom. E se essa pessoa para de servir, ela não tem sentido. Mas quando você convoca para qualquer coisa: pastor, estou aqui disponível, estou aqui para servir. Eu quero servir de alguma forma, nem que seja para varrer a igreja, eu estou aqui para servir. Você vê alegria, amém? Você vê aquela motivação de estar sendo útil para aquilo que Deus está fazendo. Mas agora, se eu sirvo simplesmente por algum reconhecimento, ou seja, para às vezes no final ganhar um tapinha nas costas, irmãos, a gente que é pastor, a gente tem que ter coração blindado. E uma das coisas que eu sempre falo com Deus: Deus blinda o nosso coração. Por quê? Porque, irmãos,
a gente faz é por amor a Ele e por causa dEle. A gente exerce é por amor a Ele e por causa dEle. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, eu queria que a gente abrisse a Bíblia lá. Amém? Mateus capítulo 20, versículo 28. O dom de servir, você vai entender que ele é um dom que está literalmente ligado a todos os outros dons. E eu tenho uma notícia para dizer para você que esse dom é um dom que de fato a gente precisa almejar ele, precisa carregar ele. Ele está ligado aos outros, você vai entender um pouquinho. Mateus 20, o versículo 28. Jesus, ele é o nosso maior modelo dentro do serviço. Jesus, na verdade, ele é o próprio Deus. Jesus, ele exercia os dons, né? Jesus tinha dom de cura. Jesus, por onde ele passava, a gente falou aqui sobre o dom de cura, e a gente pegou esse dom de cura em Cristo. E aqui no versículo 28 do capítulo 20, o texto diz assim, olha, eu queria que vocês repetissem comigo, toda a igreja, amém? Talvez a Bíblia vai estar com alguma tradução diferente, mas não tem problema, mas vamos ler todo mundo junto? Tal do homem tal o filho do homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para quê? Para servir. Porque todo o servir existe uma entrega, amém? Não existe serviço sem entrega. O texto está dizendo que tal filho do homem, ele não veio aqui para ser servido. Mas nós vivemos um tempo que muitas das vezes a gente acha que a gente está aqui para ser servido. As pregações de hoje, muitas das vezes, se deixar, irmãos, querem domesticar as suas pregações. Ou seja, as pregações precisam servir para mim, mas não no intuito de me confrontar, né? Não no intuito de trazer em mim transformação. E o texto está dizendo que o Filho do Homem, Cristo Jesus, ele é nosso maior modelo de servidão. Ele não veio para ser servido, Claudete, ele veio para servir. E o texto está dizendo que entregar a sua vida por muitos. Irmãos, quando eu meditei nesse versículo, eu fico assim, meu Deus, tudo é voltado para Ele. Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir. Agora, quando você pega a vida de Cristo, todo o contexto da vida dele foi em servir. Por quê, pastor? Os outros dons estão ligados ao dom de servir. Se eu entendo, irmãos, que eu tenho na minha vida o dom de cura, mas eu não estou disposto a servir, eu vou travar esse dom em mim. Estão entendendo? Se eu entendo que Jesus derramou um dom de cura na minha vida, mas eu não disponibilizo em servir, porque os dons são derramados na igreja para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, não é por acaso, Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada à toa. Mas eu tenho um dom de cura, mas eu não estou disposto a servir, irmão, meu dom fica congelado. Estão entendendo? Eu tenho um dom de cura, mas eu não estou disposto a servir o meu irmão. Eu não estou disposto a ser útil para o reino de Deus. Eu não estou disposto a fazer nada. Entenda que o que está sendo pregado aqui não se limita a essas 4 paredes aqui, pelo amor de Deus. O que está sendo pregado aqui é reino de Deus. Amém? É algo que tem que ser prático na minha e na tua vida.
É algo que precisa ser prático. Eu tenho conversado esse dia com alguns amigos, eu tenho falado assim, eu estou cansado de coisas que não são mais eficazes. A gente precisa entender o que está sendo pregado, o que está sendo falado. Infelizmente poucos entendem, irmãos. Porque o Evangelho tem que fazer sentido na minha e na tua vida. As palavras que a gente absorve daquilo que é Bíblia, precisa realmente ser colocado em prática. Então Jesus não veio aqui para ser servido. Ele poderia muito bem ter chegado aqui montado num cavalo branco, né? A primeira vinda dele. E a segunda vai ter a segunda vinda. Mas a primeira vinda ele chega ali montado num jumentinho, né? Ele veio ali, ele sendo o próprio Deus. E eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias agora em Filipenses capítulo 2, o versículo, eu vou ser bem breve por causa do horário. Filipenses 2, nós vamos ler o versículo 6 ao 10. Filipenses 2, nós vamos ler do 6 ao 10. Irmãos, estão todos entendendo? Faz sentido? Se não fizer, pastor, não faz sentido o que está sendo falado não. Pode ficar à vontade. A palavra de Deus, ela sempre vai fazer sentido. Filipenses capítulo 2. Olha o que o texto está dizendo. Que sendo em forma de Deus, aqui está falando da pessoa de Jesus, amém? Está falando de Cristo. Que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo o qual devia se apegar. Mas, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Aqui está um segredo no serviço. O texto está dizendo que ele, sendo o próprio Deus, ele não se apegou a isso. Mas o texto está dizendo que antes, o que ele fez? Ele se humilhou. Ele se esvaziou, aceitando a forma de humano como nós. E ele foi obediente até a morte de cruz. E logo abaixo o texto está dizendo que por esse motivo Deus o exaltou. Então, eu quero dizer algo que seja bem simples, prático e eficaz. Nada, irmãos, nada que nós fazemos em serviço para o reino de Deus passa desapercebido aos olhos do Senhor Jesus. Amém? Mas para que eu possa servir com entendimento, eu preciso me esvaziar de muitas coisas. Eu preciso me esvaziar de muitos conceitos e de muitos achômetros. Eu falo isso porque a nossa caminhada com o Senhor, ela sempre vai ser desafiadora. E se você para por algum momento para pensar, para poder imaginar, você vai começar a se encher. Mas eu estava conversando recentemente agora sobre isso. Mas eu servi tanto, eu fiz tanto aqui, e parece que não deu em nada. Eu investi tanto, eu abracei tantas causas, eu servi com amor, eu servi com alegria. Eu quero dizer para você uma coisa, que quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente entende que, glória a Deus por isso, que você tem esse dom de servir, e tudo que você fez foi com alegria, e para o Senhor, e para Ele. Agora eu tenho uma coisa para dizer para você, que nada
que nós fazemos para o reino de Deus fica sem recompensa. Nada. Nada, nada, nada. Porque eu estou falando da pessoa de Cristo como nosso maior exemplo de uma pessoa, do próprio Deus que se esvaziou de si mesmo. Ele poderia ter se apegado àquilo. Eu sou Deus, eu estou aqui servindo aos homens. Mas não. E ele serviu, ele serviu, ele serviu. Só que dentro do servir, 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 existe ingratidão, existe injustiça, existe pessoas que vão muitas das vezes, não fez mais que tua obrigação. Faz sentido, estou falando? Imagina, Jesus cura 10. Quantos que voltou para agradecer? Existe algo que é muito interessante, irmãos, isso é normal. Você pode fazer milhões de coisas boas. O dia que você faz uma ruim, pastor não presta, fulano não presta, as outras 10.000 fica tudo em vão. Mas eu não estou trazendo esse contexto para gerar em você revolta não, irmãos. Eu estou trazendo esse contexto para gerar em você que a tua expectativa está nele. Amém? Que o teu coração precisa estar ligado nele. Porque tudo é para ele. E se você parou nessa noite de alguma forma de servir, porque se Deus entrega em você dons, e você para de servir, você está parando o processo. O Senhor quer usar você para a edificação do corpo de Cristo. Quando eu falo edificação do corpo de Cristo, irmãos, entenda muito bem o que eu estou falando. Não estou limitando essas 4 paredes. Eu estou dizendo sobre toda uma vida. Amém? Porque quantas pessoas passam por você feridas, machucadas? Quantas pessoas passam por você, muitas das vezes esperando, a gente vai falar sobre isso, uma palavra de conhecimento, que é um dom também. Então, irmãos, Deus não derrama dons em vão. Mas se eu não tenho o dom de servir, muitas das vezes eu vou travar todos os outros dons que eu também carrego. Mas todos nós carregamos algo. Nós temos que aprender a lidar com injustiças. Nós temos que aprender a lidar, irmãos, com várias situações que acontecem. Porque quando a nossa expectativa está ligada no Senhor, eu fico imaginando Jesus viveu aqui, se entregou, se doou, curou, visitou, ele fez tudo que podia fazer, e no final o que aconteceu com ele? Foi para uma cruz, irmãos. Ele não foi para não colocar ele sentado e glória a Deus, Jesus, não, foi tacar ele numa cruz. Jesus foi para uma cruz servindo. Jesus foi a caminho da cruz servindo. O texto que a gente lê em Mateus capítulo 20, versículo 28 é claro. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir, a si mesmo se entregou. A servidão, ela é uma entrega. Por isso que muitas das vezes, quando começava a vir pensamentos assim, não vale a pena, não dá, o serviço não vale a pena. Vira essa chave na sua mente e diz assim: Senhor, é por causa de Ti. Jesus, é por causa de Ti que eu não paro. Jesus, é por causa de Ti que eu continuo Te adorando. Jesus, é por causa de Ti que eu continuo falando do Teu amor. Jesus, ainda que muitas das vezes eu me sinta injustiçado, eu não vou parar de servir. Eu não vou parar de servir, Senhor. As injustiças que nós sofremos não pode nos parar de servir. Mas aí é lindo demais, porque Jesus, ele vai para a cruz, e o texto diz que ele, sendo obediência até a morte, morte de cruz, a servidão tem a ver com obediência. Eu não consigo servir se eu não sou obediente. Eu
costumo dizer que se existe uma coisa que eu acho muito bacana no Senhor, é que Ele não esconde nada de nós. E às vezes coisas simples a gente acha que Ele esconde. Eu achava antigamente que viver o chamado era a coisa mais bonita do mundo. E irmãos, é um privilégio. Só que viver o chamado, ele vai englobar tudo isso que a gente tem falado aqui na igreja, o propósito da igreja, os dons ministeriais, o porquê eu carrego um dom, que é para a edificação do corpo de Cristo, mas dentro disso, irmãos, existem batalhas, dentro disso existe demônios, existe anjos, e é muita coisa, a gente não dá para falar isso aqui essa noite, então a batalha ela é grande. Se eu for sentar com cada um aqui, nem precisa, vocês vão compartilhar comigo de batalhas grandes que vocês estão enfrentando, de alguma forma. Talvez um está vivendo um ciclo, o outro está vivendo outro ciclo, mas todos nós sempre vamos estar em constante batalha. Eu, como pastor, eu falo aqui diante da igreja, quantas vezes a vontade de desistir é grande, irmãos? A vontade de falar assim, Senhor, dá um time aí, deixa eu ficar de boa ali com meus filhos, curtir minha família. Mas é por causa dele. Amém? É por causa dele. É por causa dele. Versículo 9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está sobre todo o nome. Nada do que nós fazemos em serviço ao reino de Deus passa desapercebido. Existe honra e bênção sobre servir. Muito mais do que eu falar aqui sobre batalhas e injustiça que nós passamos, eu também tenho alegria em dizer o quanto existe a bênção de Deus na servidão. O quanto existe a mão poderosa do Senhor em servir, irmãos. A motivação precisa ser correta. Não crie expectativas em honra de ninguém. Não crie, irmãos. Não crie. Não crie, de verdade mesmo. Jesus, eu estou fazendo porque eu te amo e eu estou fazendo com alegria, Deus. Pisou no teu calo, Jesus, eu vou continuar. Pisou de novo, eu vou continuar. Pisou de novo, eu vou continuar, Senhor. Faz sentido, irmãos? Faz sentido? Acabei de receber aqui, vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Quando a gente está ligado, a gente recebe até aqui o versículo. Claudete compartilhou um versículo, eu quero meio de falar, ele é muito, muito importante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Coríntios 15, versículo 58. Olha o que o texto está dizendo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. O reino de Deus é um reino de servos. O Senhor nos convida e nos chama para podermos servir. Isso é um convite para toda a igreja. Servir é um privilégio, irmãos. E quando a gente fala em termos de uma liturgia de culto, é tão bonito quando um irmão se disponibiliza a estar na porta recebendo os irmãos. Os irmãos que servem ali na mesa de som, os irmãos que se dedicam aqui no louvor, os irmãos que quando termina aqui se dedicam de ajudar a limpar, a colocar as mesas aqui no lugar.
Só que o mais legal é quando você vê alegria nisso. O fato de estar aqui compartilhando a palavra é servir ao Senhor. Por quê? Porque a gente tem que sentar, meditar, orar, para trazer alimento. Então dedica tempo, oração. E tudo isso, irmãos, é para a edificação do corpo de Cristo. É para que os doentes sejam curados. É para que os cativos sejam libertos. Existe poder na liberalidade dos dons sobre o corpo de Cristo. A pessoa falou comigo assim: engraçado, a gente já não vê mais os dons sendo manifestos como antes. Eu parei e pensei: Deus mudou? Ele mudou? Em algum momento a Bíblia falou assim: Deus em algum momento da história vai mudar um pouco, gente. Existe uma coisa em Deus que é muito linda, que é o caráter dele. O texto aqui que a Claudete compartilhou aqui, que eu compartilhei com vocês, está dizendo ser constante. E uma coisa que está ligada ao caráter de Deus é constância. Deus não muda, irmãos. Quem muda somos nós. Você já percebeu que uma semana você está de um jeito, outra semana você está de outro? Hoje existe tanta terapia. Tem uma coisa que eu falei com o Senhor: Deus me ensina a controlar minhas emoções. O homem, ele precisa se dominar, irmãos, domínio próprio. Porque a partir do momento que você carrega domínio próprio, você controla as suas emoções, aí você vai tomar decisões assertivas na tua vida. Se existe uma coisa que o Senhor nos chama, e eu vou falar isso aqui como pastor, eu tenho pregado sobre isso, é constância no reino de Deus. É constante, ser constante. Ser constante não é pastor, tu está dizendo que eu tenho que estar bem todos os dias. Não, irmãos, não existe isso. Tem dia que eu não quero levantar da cama, mas eu preciso levantar, entende? Faz sentido? Tem dia que eu não quero levantar da cama, mas eu tenho que levantar. Se eu pudesse, às vezes eu ficava lá. É verdade, Ari? Mas não tem outro jeito, tem que levantar. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Quem muda somos nós. Os dons estão disponíveis. Amém? A igreja continua viva. Deus continua Deus. O Espírito Santo continua sendo derramado sobre toda a igreja. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo. Porque existe busca, irmãos. Muito mais importante do que às vezes eu focar nos problemas, é eu entender que eu preciso focar na solução deles. Uma coisa que eu descobri é isso: o chamado, ele engloba tantas lutas, tantos desafios, mas dentro dele existe um Deus que é precioso, que liberou sobre nós o Espírito Santo de Deus, ao qual nos fortalece em nossas fraquezas, ao qual Ele nos dá fuga em meio... Irmãos, existem experiências, entenda que eu vou falar aqui, existem experiências que estão ligadas a bloqueios. Como assim, pastor? Às vezes você não entende tanto bloqueios na tua vida, mas é o Espírito Santo chamando você para viver uma intimidade com Ele, qual você nunca viveu antes. Às vezes eu me esbarro em portas fechadas, que eu fico assim: meu Deus, mas por quê? Para quê? E Deus não fala nada. Eu vivi uma experiência com o Senhor ontem, eu vou compartilhar aqui, já estou encerrando, está dentro do horário. Ontem eu estava indo pela manhã lá, participar de um evento lá na Donep. Eu estava indo sozinho, lá em Orlando, e eu estava ali dentro do carro dirigindo, e eu liguei, eu gosto demais disso. Liguei o som no louvor, na adoração, quase no último volume. E o carro, bum, bum, bum. Ali eu comecei a orar, adorar. E eu estava adorando mesmo, estava chorando. Eu estava com o pé no terceiro céu. Estava com o pezinho lá dentro já. Falei. Aí o som do carro fez assim, ó. Puf, parou. Aí na hora as lágrimas também parou, Marco. A boca fechou, eu fiquei triste. Falei, poxa, o som do carro estragou.
Aí já veio na minha mente assim, poxa, agora eu tenho que gastar com... Acabou, eu esqueci que eu estava orando, adorando, já pensei em preocupar com que eu ia ter que gastar para... Eu liguei até para o Paulo, a gente está mecânico aqui na igreja, né? Liguei para o Paulo. Aí o Paulo falou, pastor, eu nunca vi acontecer isso não, primeira vez, mas depois você traz o carro aqui, eu olho para você. Beleza. Cheguei lá, parei o carro, desci do carro, triste. Fui lá, e no momento que eu estou ali participando, a Donep, para quem não sabe, a Donep, fala aí, ele rapidinho. É um evento evangelístico, é uma bênção, irmãos. O próximo, todos estão convidados, a gente sempre convida, né, Eri? E eu estou sentado ali, eu comecei ali a ouvir o testemunho do Jean, e eu fechei meus olhos e o Senhor começou a falar no meu coração, sabe por que o som do teu carro parou? Eu falei, gente, eu estou... A tua adoração está ligada a um som alto de carro? A tua adoração está ligada a uns telões ligados? Volte à essência da adoração. Seja simples com teu coração. Eu ouvi aquilo, eu falei, uau. Aí eu pensei assim, se é Deus que está falando, quando eu voltar para o carro, o som vai estar funcionando de novo. Quando acabou o evento, eu entrei no carro, liguei, o som está funcionando perfeitamente. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Tudo que acontece em nossas vidas, se a gente está ligado no Senhor, a gente vai viver experiências com Ele, mesmo que seja mais simples, mas experiências simples com Ele são muito valiosas, para que a gente continue constante naquilo que Ele nos chamou. Você não precisa de um som alto, irmãos, para adorar Ele. Quando acabar esse culto aqui, a gente desligar essas luzes, entrar no teu carro, você for para a tua casa, o teu coração precisa estar ligado em um lugar que ele nunca deveria sair. Eu falei ontem lá em Orlando sobre a simplicidade do Evangelho. A mesa da ceia. Quando Jesus ele instituiu a ceia, olha que interessante. Quando ele instituiu a ceia em um momento ali que estava sendo preparada uma mesa para celebrar a Páscoa. Quantos lembram disso? Ia celebrar a Páscoa. Então, os elementos que foram tragos para aquela mesa eram elementos para celebrar a Páscoa. Mas aquela mesa era uma mesa simples, Claudete. Jesus provavelmente estava descalço, os apóstolos estavam descalços ali também. Eu estou falando de Jesus que tinha feito tantos milagres, cura, libertação, transfiguração, enfim, todo aquele movimento. Mas chega um momento, antes da crucificação, que ele vem instituir a ceia. E os elementos para celebrar a Páscoa estavam ali. Aí ele pega um pedacinho de pão, era o que tinha na mesa. Não tinha nada de glamour, não tinha nada de festa programada, não tinha nada de banho avisando que ia ter culto domingo, não tinha nada disso. Simplesmente ele pega um pedacinho, ele pega um pão, a Bíblia fala que ele parte. Ele fala assim, ó, esse aqui é o meu corpo que é partido por vós. Aí ele pega o cálice, é o que tinha na mesa. E ali ele institui algo, irmãos, que prevalece de geração em geração. Aí ele fala assim, olha, todas as vezes que fazer isso, fazer em memória de mim. Olha que interessante. Jesus ele quer pegar a minha memória, a tua memória e levar a um momento de simplicidade. O Evangelho é simples. Vocês estão entendendo? Então quando a gente pega um pedacinho de pão e um suquinho de uva, irmãos, a gente está fazendo, lembrando o que Ele fez. Mas isso foi instituído num lugar simples, numa mesa simples junto ali com os apóstolos. Os apóstolos estavam assim, o que ele está fazendo agora? Não é para a gente comemorar a Páscoa? Ele pega um pedacinho de pão e pega um cálice e fala assim, ele levanta o pote e dá graças a Deus e fala, come, bebe, fazer isso em memória de mim, todas as vezes. Isso é de geração em geração, a gente fazendo isso até hoje. A adoração é simples, irmãos. O nosso serviço a Deus é simples.
Vamos ficar de pé. Amém. Existe um novo tempo sobre a tua vida, eu não tenho dúvida disso. E o Senhor te diz nessa noite sobre algo que precisa prevalecer. Não negligencie os dons que eu tenho derramado em você. Você carrega algo. Você carrega algo valioso, você carrega algo precioso. E quando esse carregar algo precioso está ligado à simplicidade de um lugar que está em Cristo Jesus, que é um lugar de simplicidade, o teu serviço ao Senhor fica leve, irmãos. A injustiça não vai te parar, a ingratidão não vai te parar, as más conversações não vai te parar, que é por causa dele. Você está a um passo de viver experiências maravilhosas com o Senhor. Se permita viver essas experiências com Deus nessa noite, irmãos. Ontem o som do meu carro era o motivo que eu fiquei triste mesmo. Mas eu vivi uma experiência com Ele que eu falei: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu posso te adorar. Eu posso te adorar sentado na minha cama. Eu posso te adorar sentado no meu sofá. Eu posso te adorar, Jesus, quando as luzes se apagam, quando os holofotes se apagam. Senhor, o meu coração precisa estar ligado em um lugar de simplicidade, que o nosso coração não saia desse lugar. Existe algo que o Senhor fala para a igreja em Apocalipse assim: olha, vocês estão aí vivendo grandes coisas maravilhosas, só que eu tenho uma coisa para dizer: volte ao primeiro amor. Lembra onde tudo começou. E quando eu ouço isso, minha mente prende a um lugar que um dia eu fui batizado do Espírito Santo, que foi num monte de terra, não tinha ninguém vendo, mas ali ele estava. Amém? Então deixa o Senhor ativar você nessa noite. Coloca à disposição teus dons. Fala assim: Deus, tudo que eu tenho nessa noite eu coloco à tua disposição. Porque o servir está muito ligado a fora de, está ligado aqui, mas está ligado a fora daqui. Quando eu entendo que eu tenho que servir por amor a Ele, eu entendo que a minha casa, o meu carro, tudo que eu tenho, eu coloco à disposição do reino de Deus. Senhor, eu coloco o meu coração, a minha vida, os meus filhos, eu coloco à tua disposição, Senhor. Porque é um privilégio servir ao Senhor, irmãos. A recompensa que vem dele é maravilhosa. A recompensa que vem dele é maravilhosa. Jesus foi colocado em um nome que está sobre todos os nomes. Hoje nós estamos aqui adorando a Ele. Então toda injustiça valeu a pena. Toda ingratidão valeu a pena. Tudo aquilo que Ele sangrou naquela cruz, valeu a pena. Tudo aquilo que Ele suou naquela cruz, valeu a pena. Então tudo que você faz para o reino de Deus, vale a pena, irmãos. Vale a pena. Você nem precisa saber o que está acontecendo, mas vale a pena. Tem sentido, tem valor e tem propósito. Amém? Vamos orar. Queria convidar minha esposa, ela vai cantar aqui uma canção. Queria que você fechasse os teus olhos. E se você quiser vir aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Se você que ouviu essa palavra e fez sentido no teu coração, e você quer tomar uma decisão nessa noite, o que a gente está fazendo aqui não é nenhum script, é simplesmente dizer para você: Deus conta contigo, meu irmão. Existe algo que está em movimentação, que é o reino de Deus não para. E Deus conta contigo. Coloca à disposição dEle. Amém? Talvez você está negligenciando o dom de cura que você carrega nessa noite. Talvez você está negligenciando o dom de conhecimento. Talvez você está negligenciando o teu chamado, porque os dons estão ligados ao nosso chamado. O Senhor tem falado para você evangelizar e você tem se calado. Irmãos, diga para Ele nessa noite: Senhor, eu não quero mais parar. Jesus, ativa o meu coração, Senhor, ativa, Senhor, me ajude a controlar minhas emoções. O pecado tem sido mais forte na minha vida do que a Tua palavra. Irmãos, eu quero dizer para você, você está num lugar que você pode abrir o teu coração. Você pode ser sincero com Deus, você pode falar com Ele, mas te digo uma coisa: não saia daqui da mesma forma. Amém? O tempo é hoje, o tempo é agora.
coloca à disposição deles. Senhor, eu estou disposto a te servir, Pai. Jesus, essa noite eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Senhor, eu peço a ti perdão porque eu tenho negligenciado o teu chamado. Mas eu coloco à tua disposição, Pai, os meus dons, os meus talentos. Me usa para a tua glória, Deus. Senhor, me usa para o teu louvor. Eu poderia te oferecer. Talvez você está cansado, irmãos. Por tudo que tu és. É normal, isso acontece. Tudo que tenho. Talvez você se sinta ferido nessa noite. Não tenha vergonha, sai do teu lugar, pode vir aqui na frente. Ou no teu lugar mesmo, se ajoelha. Mas tenha uma reação, amém? Reaja ao que Deus está falando contigo nessa noite. O quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Ativa os nossos corações nessa noite. Eu amo o Espírito Santo, construa em nós e através de nós. Senhor, eu oro pela vida de cada um de nossos irmãos. são mais Deus, traga ânimo ao cansado. desejáveis que o mais doce. Senhor, traga vigor nessa noite, Pai. Reavive, Pai, realinhe novamente, Deus. Ative os dons, Espírito Santo, nessa noite. Se é para servir, nós queremos servir, Jesus. Senhor, se é para profetizar, nós queremos profetizar, Pai. Jesus, se é para evangelizar, nós queremos evangelizar. Mas ativa os dons essa noite, Deus. Traga de volta a essência, Pai, o amor, a alegria nos corações, Deus. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei
Jesus. Amém. Irmãos, os campos estão brancos. Seja um trabalhador do reino de Deus. Amém. Jesus conta contigo. Não se sinta menor e nem maior. Não é esse o propósito. Não se sinta maior e nem melhor. Ou não se sinta menor ou desprezado. Existe algo que você carrega. Existe algo precioso que Deus derramou na tua vida. Não deixa Satanás roubar isso. Não pegue isso em terra como se não tivesse valor. A vida está passando muito rápido. E o tempo é agora, igreja. O tempo é agora. Vamos ganhar almas para Jesus. Vamos evangelizar. Amém? Vamos continuar servindo. Mesmo que cuspa na tua cara, não pare. Mesmo que despreze você, não pare. Amém? É até que Ele venha. O servir está ligado à excelência também. Tudo que você colocar as tuas mãos para fazer para o Senhor, faça com dignidade, com excelência, com zelo, com carinho, com amor. Se é para tomar conta das crianças aqui na salinha, faz isso com o maior amor do mundo. Amém? Se é para mexer na mídia, faça com amor. Se é para servir, faça tudo com amor, com amor. Põe amor nas coisas que você faz para o Senhor, que todos os problemas vão ser anulados. A gente falou isso aqui na primeira pregação. O amor, ele é o tempero para que tudo aconteça. Eu amar o meu irmão não está ligado a quem ele é, mas está ligado àquilo que eu carrego. Eu decidi amar e ponto final. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. A gente já passou os avisos. Quarta-feira tem célula, todos estão convidados. A gente falou sobre o balcão ali. No final do culto, procura a Claudete, que a Claudete vai dar todas as informações dos endereços da célula. Você que é visitante, passa o teu nome para a Claudete também, amém? Nós queremos, de certa forma, enviar uma mensagem para você. E você é bem-vindo nesse lugar, nós te amamos. Volte sempre, se sinta à vontade, amém? Feche os teus olhos, vamos estar orando, vamos estar agradecendo a Deus por mais essa noite, por mais esse culto. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui nessa casa, te adorando. Jesus, nós vamos ser gratos pelas portas que o Senhor abriu aqui em Ormond Beach, para que aqui funcionasse e tivesse uma igreja, Pai. Uma igreja que ora, uma igreja que busca a Tua face, uma igreja que crê, Deus, no avivamento, que crê no derramar do Teu Espírito Santo, uma igreja que é viva e ativa nos dons ministeriais, Pai, uma igreja que está disposta a servir. Obrigado, Deus. Que essa semana, Deus, seja a melhor semana da história de nossas vidas. Vá à frente, Pai, quebrando barreiras, grilhões, abrindo portas, trazendo edificação, Pai, consolo. Que o amor de Deus, Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja na face da terra. Deus abençoe a tua vida. Dá um abraço no teu irmão.